Daí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aí para fazer mais um vídeo de dicas de goleiros de futsal. E hoje nós vamos falar de novo sobre a base, que é um movimento que já foi muito abordado aqui no canal, mas eu acho que, como qualquer outro movimento, qualquer coisa que tu vai fazer dentro do jogo, tu sempre pode ter uma melhora, tu sempre pode avançar um pouco mais, fazer de uma forma melhor, que possa facilitar a defesa durante o jogo, né? Então, nesse quesito, sempre dá para evoluir e sempre vai estar vindo aqui no canal os vídeos que eu achar pertinentes com dicas para ajudar vocês aí. Então, antes de começar as dicas, já se inscreve aí no canal se tu não for inscrito ainda, já deixa o teu like se tu gostar do vídeo, deixa um comentário dizendo se tu gostou do vídeo no final, claro. E segue o Mundo Futsal lá no Instagram e no Facebook, que eu sempre trago conteúdo nessas plataformas também, coisas que eu não trago aqui no YouTube, eu uso para trazer tanto dicas quanto cortes de jogos reais, que é uma série bem forte aqui no canal, que o pessoal gosta bastante e que diz que ajuda bastante, né, para conseguir ver as situações no jogo por uma outra visão. E se tu não conhece essa série também, vou deixar aí linkado no card todos os jogos que saiu até agora. Então bora pro vídeo. Então, pessoal, a primeira dica que eu vou trazer aí é sobre a questão da movimentação com a base, que o pessoal sempre treina, por exemplo, passada lateral e fazer a base, sempre treina fazer a base com a bola parada ou encaixar, né, fazer a pegada assim, esse tipo de coisa, mas nunca se tem um foco na saída do gol, né? Porque como tu sabe, para fechar o ângulo do jogador, tu pode tanto fazer aquela saída como se fosse no campo, né, fazendo assim, que não é uma forma muito recomendada, já que tu pode tomar a bola no meio das pernas bem fácil, né, se tu fizer isso. E é bastante aconselhável que tu faça com a base. Mas esse movimento não é tão treinado na questão da movimentação, né, de tu ir de um lado para o outro fazendo a base. Então, quando tu for se movimentar para tentar fechar o ângulo do jogador adversário, a dica é que tu feche o ângulo dele fazendo a base e se movimentando com ela. E para isso tu vai precisar fazer ela um pouquinho mais aberta, por exemplo. Tu vai sair daqui até aqui fazendo esse movimento. Fazendo como se fosse uma passada lateral com a base. E isso vai te ajudar muito para que tu possa tanto fechar o ângulo quanto ficar pronto para uma outra jogada. Porque tu pode ver, quando tu tá já saindo aqui, tu tá pronto para fazer uma queda, por exemplo. E isso vai te ajudar muito para tu conseguir ter o tempo de reação depois que o jogador, por exemplo, definir a jogada. Isso vai te ajudar muito a ter uma explosão maior e ter uma velocidade de reação também maior, o que vai te ajudar a chegar em muitas bolas que muitas vezes tu não chegaria. E ressaltando que para fazer esse movimento tu precisa treinar bastante, né? Porque se tu não é acostumado a fazer isso durante o jogo, tu vai ficar fazendo esse movimento de um lado para o outro, né? E algumas vezes tu vai acabar já cansando. Então tu precisa treinar isso sempre, pode ser dentro de casa mesmo, fazendo a passada lateral assim, com a base e treinando, né, para que quando tu chegar na hora do jogo tu consiga exercer com bastante naturalidade esse movimento. E a segunda dica é para fechar chutes e esse tipo de jogada, onde a bola vem na tua direção, né, porque quando a gente vai fazer a base, que é um negócio quase instintivo, tu vai fazer ela colocando os braços para frente assim, ó, como se fosse atacando a bola, né? Fazendo esse movimento. Mas isso pode dar errado em alguns lances. Por exemplo, quando tu estiver saindo, fazendo a base, e tu meio que errar o tempo da bola, tu pode fazer esse movimento e acabar tirando o braço e deixando a área que cobriria aqui para cima do calcanhar, tu vai acabar deixando exposto quando tu fizer esse movimento. Então a dica é que não necessariamente tu abandone de fazer esse movimento, porque sim, é muito instintivo, é difícil de tu parar de fazer isso, né? Mas é muito importante que tu preste atenção quando tu for fazer. Porque como eu falei, a área que fica aberta, quando tu faz esse movimento com um pouco de descuido, ela é muito grande e aumenta muito a chance de tomar um gol. Porque quando tu já tá assim, a única parte que fecha mais para cima aqui é na região do teu tronco. Aqui vai ficar completamente aberto, porque o calcanhar é muito fácil da bola passar por cima. Agora a terceira dica que eu vou trazer aí para vocês é tu cuidar bastante o lado que tu faz a base, porque muitos de vocês devem saber, né, que pro lado direito, por exemplo, se a bola vier para cá, tu faz a base para cá. Se a bola vier para cá, tu faz a base para cá. E muitas vezes tu esquece de fazer isso no jogo, tanto por tu estar mais acostumado para fazer a base para o teu lado bom, por exemplo, quanto por algum descuido na hora, mas é sempre bom ressaltar que tu faça a base para o lado certo, porque tu pode até pensar, ah não, mas
a base ela fica fechada quase do mesmo jeito, né? Mas aliado com o que eu falei antes, se tu fizer a base pro lado errado e fizer o movimento de abrir o braço, por exemplo, se o cara chutar a bola aqui e eu fizer esse movimento aqui, é gol na certa, porque tu, além de estar fazendo a base pro lado errado, que teria o joelho aqui como uma área protetora, tu ainda tá tirando o braço da frente na hora. Isso acaba fazendo com que tu feche a área errada do gol. Pode ocorrer alguma situação em que o cara tá trazendo a bola de uma perna para outra, fazendo um drible, e tu sai para cá, e tem que mudar a base de lado, né? Nesses casos pode ser que tu erre sim, e tenha que fazer a defesa, por exemplo, a bola vindo para cá, tu fazer a base assim, porque tu já estava esperando com o movimento feito dessa forma. Então vai ser muito importante que tu consiga cobrir essa região com o braço. E para tu conseguir fazer isso no jogo com facilidade, conseguir defender as bolas com mais naturalidade, tu precisa mais do que treino pensar na hora. Muitas vezes o cara tá lá no mundo da lua pensando em outra coisa, né, durante o jogo. Cara, durante o jogo presta atenção na partida, na bola. Não tira o olho da bola durante o jogo inteiro, tu precisa prestar atenção. Eu garanto que muitos dos gols bobos que os goleiros tomam é porque acabaram se distraindo em algum momento, não exatamente por coisas exteriores, mas que pararam de prestar atenção na bola em algum momento, prestaram, por exemplo, atenção em algum jogador, na movimentação, foram orientar, e quando viram a bola estava dentro do gol. Então, tu precisa pensar durante o jogo. Tu não pode simplesmente ir fazendo os movimentos instintivamente. Tu precisa trazer razão para o jogo, tu precisa pensar por que tu está fazendo aquilo. A partir do momento que tu começa a fazer isso, teu jogo muda bastante. Eu sei que em alguns momentos simplesmente não vai ter como tu pensar em que defesa que tu vai fazer, mas quanto mais tu pensar antes do lance, tu tentar antecipar a jogada e perceber que movimento tu pode fazer para fazer a defesa com êxito, mais chance tu vai ter de defender, até de encaixar a bola, que como nós sabemos é muito importante manter a posse da bola sempre que possível para não dar outra chance de gol para o adversário. Então pessoal, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já deixa um comentário dizendo aí o que tu achou, se tu tem alguma coisa que tu quer que eu mude, se tu conseguiu entender o que eu quis passar, né? Tanto sobre pensar antes de fazer os movimentos, sobre as tomadas de decisão, sobre o movimento com os braços também, né, na base. E hoje mais um vídeo falando sobre base, né? O pessoal pode achar que é um pouco repetitivo, mas toda vez que tiver alguma dica que eu achar pertinente, como eu achei hoje, eu vou trazer para vocês. Porque tudo que tu conseguir aprender e levar para o teu jogo vai ser melhor, vai te ajudar a melhorar, a progredir, a se tornar um goleiro mais completo e, consequentemente, fazer melhores jogos e conseguir se destacar. Se tu tiver alguma dica de vídeo, alguma coisa que tu quer assistir aí, ou se tiver alguma coisa que tu quer que mude aqui no canal também, alguma coisa referente aos vídeos, né, ou referente aos conteúdos que eu trago também, pode deixar aí nos comentários ou pode mandar uma DM para mim lá no Instagram, que eu sempre respondo o pessoal que me chama lá. Já aproveita e segue lá também, que nem eu falei no início do vídeo. E foi isso aí. Tamo junto. Valeu!